Fala pessoal, Yuri Torres aqui. Nós iremos continuar com a parte 2 do nosso mini curso de BIM, né? Fundamentos do BIM. Então, este vídeo aqui é a parte 2 do vídeo Fundamentos do BIM, oferecido pela Radiance Projetos e Soluções. Bom, antes de mais nada, mais uma vez, eu gostaria de convidar todos a visualizarem as informações que estão no nosso site e no nosso Instagram, porque nós temos uma produção de conteúdo, né, diversos conteúdos que podem ajudar os diversos profissionais da área a se desenvolverem, a compreender melhor, né, para que serve o BIM, para que serve, como pode ser aplicado no seu negócio. E no nosso Instagram, nós compartilhamos o dia a dia do nosso escritório, né, tanto os nossos projetos, as nossas negociações, os desafios, o treinamento com os novos colaboradores. Então não deixem de acessar. É, esse mini curso ele está trabalhando, né, ele tá focando na tecnologia BIM na construção civil e tem como objetivo compreender as principais definições e uso do BIM. No vídeo passado, nós compreendemos as classificações de como a informação a respeito da metodologia BIM é estruturada, seguindo os padrões e as orientações sugeridas pela Building Smart. E como nós vimos lá no vídeo, se você não viu, não marque bobeira, pause esse aqui, veja o outro e depois volte. Né? A Building Smart é a instituição que centraliza, né, as informações e os conceitos a respeito da metodologia BIM. Bom, lá nós vimos esse trabalho com as dimensões e com os níveis de maturação do BIM. Hoje, nós iremos entender elementos relacionados ao nível de desenvolvimento e aos diversos benefícios que esta metodologia pode trazer para a sua edificação. Então, começando com o nível de desenvolvimento, né, LOD, né, que significa Level of Development. Esse nível de desenvolvimento ele precisa ser muito bem acordado no começo da contratação. Por quê? Porque é necessário que o proprietário da edificação, que o construtor, que a pessoa que contrate o projeto em BIM, identifique se ele precisa de um elemento com esse nível de informação, ou seja, eu estou definindo aqui ó, até os meus parafusos. E mais uma vez, ó, perceba que lá na aula 1 eu falei de elementos, né, dos elementos, da modelagem, da parametrização. Conceito esse agora a gente está usando. O que é esses níveis de desenvolvimento? Eles aumentam a quantidade de informação visual e paramétrica que vai ser abrigada naquele elemento. Então esse contrato tem que ficar claro, né? Isso tem que ficar claro no começo do contrato, para entender se, por exemplo, esse meu modelo ele vai ser usado para uma quantificação extremamente assertiva, né? Ou seja, minha margem de erro tem que ser muito pequena, porque, sei lá, é uma UTI de um hospital e trabalha com equipamentos muitíssimo caros, ou pode ser algo mais simples, né? Que eu precise de mais agilidade. Por exemplo, um escritório, aqueles escritórios funcionais, móveis, que estão sempre mudando o layout. Só que eu preciso de mais agilidade, né? Os custos não são tão altos para edificação, para reforma, mas eu preciso de mais velocidade no meu projeto. Então isso tem que ser acordado, porque não é porque o nível é mais avançado que trará mais benefício. Pode ser custar mais e prejudicar o projeto de desenvolvimento. Certo? Então, isso aqui tem que ser alinhado, né, de preferência a nível contratual já no começo do nosso projeto. Interoperabilidade. Bom, esse aqui é um conceito central. Pessoal, vem aqui comigo. Quando eu falei que o BIM ele é uma representação física e funcional das diversas disciplinas de projeto, surge a seguinte dúvida na cabeça da maioria das pessoas. Cara, beleza, eu vou representar diversas disciplinas e tal, só que tem um problema. Eu, arquiteto, né, você arquiteto, usa o Revit para fazer o seu projeto arquitetônico. Só que eu, Yuri, uso o KeyBuilder para fazer o projeto de instalações. E o meu colega, o calculista, usa o Eberic, usa o TQS para fazer estrutura. Só que são extensões diferentes. Como é que a gente vai fazer para que a gente consiga analisar o que de um projeto está interferindo no outro? E é aí que entra o conceito de interoperabilidade. As principais empresas do mercado, no final da década de 90, na verdade durante ali, né, a década de 90, elas se reuniram para desenvolver uma forma de comunicação mais eficiente entre esses projetos. E dessa reunião surge
a criação de um modelo, de uma extensão de projeto chamada de IFC, Industry Foundation Classes, que possibilita que seja lido esses projetos por qualquer software OpenBIM, fazendo com que eu consiga abrir no meu software o projeto de estrutura. Eu não vou conseguir alterar esse projeto, mas eu vou conseguir importar e trazer as informações do que é uma viga lá, do que é uma laje, onde essa viga está interferindo nas minhas tubulações, nos meus eletrodutos, onde os nossos elementos estão interferindo nos elementos arquitetônicos, graças a essa união das principais empresas de software de construção civil. Nos deram, portanto, aí, de fato, um grande avanço na possibilidade de fazer um trabalho de compatibilização. Nesse sentido, existem conceitos muito importantes relacionados à interoperabilidade, que é a capacidade aí de trocar os dados das aplicações. Os conceitos são conceito de modelo federado, IFC e BCF. O que é o modelo federado? O modelo federado nada mais é do que o modelo em que eu reúno todas as informações de arquitetura, estrutura, hidráulica, incêndios, elétrica, em um modelo, em um único modelo. Isso aqui, ó, é muito importante que você entenda o seguinte, isso aqui não é um modelo unitário. Não é que eu, construtora, estou redesenhando tudo dentro da minha casa. Não. Eu pego os modelos que já estão prontos e uno em um só, sem precisar remodelar. Porque isso atrasa muito o processo. Pasmem vocês. Né? Há poucos dias eu tive uma reunião com uma grande consultora da região que trabalhava exatamente assim. Ela pegava contratava todos os projetos, sejam eles desenvolvidos em plataforma BIM ou não, e remodelava. Só que tiveram um problema com o profissional que fazia essa remodelagem, não houve uma transferência de conhecimento desse profissional para outros, e aí eles estavam com esses projetos parados. Né? Eles não conseguiram criar um modelo federado a partir dos projetos que já tinham, porque eles criaram um processo interno de refazer isso, para poder fazer uma compatibilização. Mas é justamente aquilo que eu falei, eles estavam usando plataformas BIM, mas eles não estavam usando a metodologia BIM, porque a metodologia BIM ela é baseada num ponto-chave chamado de interoperabilidade. Então, assim, você percebe como fragiliza o processo se você não tem o conhecimento do fluxo da informação. Eu costumo dizer que BIM é mais sobre informação do que sobre software. Você pode dominar o Solibre, o Navisworks, K-Builder, Revit, mas se você não conhecer o processo de coordenação BIM, você não vai fazer o trabalho em BIM. Você não vai ter os resultados que o BIM oferece, né? Eu digo isso porque nós aplicamos isso nos nossos projetos, para os nossos clientes, os nossos parceiros replicaram esse modelo e vai funcionar para você também. Então fica com a gente aqui que você vai aprender muito a respeito de BIM e de coordenação. Um BIM que funciona, um BIM que traz redução de custo e aumento de lucratividade. Vamos lá. Então, beleza, esse é o modelo federado. O que é o modelo IFC? É uma extensão. É a extensão de um projeto que possibilita a leitura em vários softwares OpenBIM. E o que é o BCF? Bom, eu estou falando aqui há um tempão de informação. Até 2010, os arquivos, beleza. Então, na década de 90, criaram esse modelo IFC. Então, você tinha essa compatibilização, só que eu percebi uma incompatibilidade no meu projeto com a arquitetura, por exemplo, ou com a estrutura. Eu ia lá, mandava um e-mail para o calculista, para o arquiteto, faz isso, arquiteto, faz isso, calculista, faz isso, PCI, cara do incêndio, carinha da elétrica. Pensando nessa, para agilizar, para superar essa dificuldade de comunicação, em 2010, a Graphisoft, que é a criadora aí da ArchiCAD, se reuniu, propôs, né, uma reunião de novo com as principais empresas do mercado, falou assim, olha, a gente precisa resolver o problema de comunicação. E daí eles criaram uma extensão de comunicação que pode ser lida por todos os softwares, que são as notas BCFs, que são documentos, que são informações de imagens e de texto que indicam onde está havendo a incompatibilidade. Então, eu no meu software, no K-Builder, eu analiso as incompatibilidades com as outras disciplinas, gero notas BCFs e mando para os outros projetistas. Inclusive, eu posso inserir isso dentro de uma central de coordenação, dentro de uma plataforma de coordenação, onde automaticamente todos os participantes daquilo ali vão receber um e-mail, uma informação, avisando o que tem que mudar em cada ponto. Todo mundo vai ter essa visualização. Ou as pessoas-chave do processo irão ter essas informações
Exemplo, o BIM Collab Zoom faz isso. O Trimble Connect, da Trimble, que é a que faz o SketchUp, né, a empresa que é responsável pelo Tecla, também oferece esse tipo de serviço. Então, isso aqui é um ponto central para otimizar o processo de coordenação. O IFC, assim, ele é importante, ele é central. Sem o IFC não tem BIM. Sem o BCF é possível ter BIM, desde que você tenha um processo de informação eficiente. Então é possível você usar plataformas como a Trimble Connect de gestão de informação, mas não usar as notas BCFs. Isso é eficiente? Olha, eu sugiro que tente implementar, né, a utilização dessas notas, mas dá para ter um bom processo, dá para ter um bom resultado e uma boa coordenação em BIM sem usar as notas BCF, pelo menos por enquanto, né? Então a gente está evoluindo nesse processo ainda. Bom, como eu falei, o IFC, ó, ele é uma descrição digital padronizada. É uma informação geométrica, mais um dado que gera um documento numa determinada extensão. Esses IFCs, apesar de ser assim, eu trouxe uma explicação muito simplificada, né? Mas assim, ó, por exemplo, é uma espécie de pseudocódigo que define cada elemento de uma edificação. Uma viga, ela tem uma propriedade, né? O termo técnico para isso são property sets, né? Ela tem um conjunto de propriedades que são definidas nesse IFC, que existem várias evoluções, né? Hoje em dia a gente está no IFC 4, né? Mas dependendo das suas necessidades, você pode exportar dentro da sua máquina um IFC 3, 2x3, na verdade, IFC 4 e por aí vai. Esse IFC ele tem um conjunto de informações, um conjunto de dados que vão ser muito úteis. Você modela o 3D e exporta o IFC. Esse IFC ele pode ser usado lá na 5D, na dimensão 5D. Se você não lembra, volta para o primeiro vídeo. Mas a dimensão 5D diz respeito à quantificação. E se as propriedades estiverem bem definidas, tu consegue definir os custos de cada equipamento, quanto tu vai precisar de cada, né, de uma tubulação, de quantidade de eletroduto, né, de blocos de cerâmica, blocos de concreto. Então é muito importante que essas propriedades do IFC estejam bem definidas na hora de você exportar o seu modelo IFC para os demais projetistas. Bom, o BCF, né, que eu entendo que já é muito útil, já é bem utilizado. Nosso escritório a gente usa para as nossas compatibilizações. Eu acredito que tem que ser mais utilizado pelo mercado, né? Ainda falta dar um processo de evolução por parte da utilização de notas BCFs, mas temos avançado bastante e o BCF de fato ajuda numa comunicação mais eficiente. Bom, o que é mais importante? Eu já até adiantei, né? O BIM, beleza, ele envolve representações. Os entregáveis do BIM são muito parecidos. São documentos em 2D e em 3D. Mas a informação é o ponto central. A informação na ordem, na quantidade e no momento certo é o que vai fazer o diferencial na aplicação do BIM. Entendeu? Esse é o ponto central. Esse é o ponto central. Não é que as entregas serão mágicas, não é que vai vir um drone fazer uma projeção lá no canteiro de obra 3D, né? Não é isso. É a informação certa. Quando as pessoas que estão executando aquela atividade precisam receber de forma coordenada e compatibilizada, ok? Bom, seguindo, nós temos que o BIM, né? Por que usar o BIM? Bom, a gente tem uma série de canais hoje no YouTube e no Instagram, né? Página no Instagram, que mostram situações esdrúxulas referentes a incompatibilidades de edificação, né? Quem nunca ouviu assim, agora a NASA vem, agora a NASA tem que estudar o brasileiro, muitas vezes referente assim a situações que põem em risco, né? A segurança de uma edificação, aqueles memes assim, é por isso que homem vive menos que mulher, né? Os caras lá trocando um gás, trocando um ar-condicionado numa situação não segura. Então tudo isso existe. A gente sabe que isso não vai acabar totalmente, né? Existem vários Brasis diferentes, né? Mas para obras, para de fato a construção civil, que eu chamo de nova construção civil, né? Para uma construção civil eficiente, que emprega mais, que dá mais qualidade de segurança para o seu profissional, que dá mais retorno lucrativo para o seu projetista, para todos os players que estão envolvidos, ela sim tem que se preocupar com a melhor funcionalidade da obra. E essas piadas que eu estou mostrando aqui, essas brincadeiras aqui, elas de fato são um alerta, né, para que nós, projetistas, engenheiros, arquitetos, olhemos
com caridade para esse mercado que precisa, né? Olhemos com atenção para esse mercado que precisa ter um profissionalismo maior, mais efetivo, né? Não sejamos, né, engenheiros que basicamente é um pedreiro com diploma. Não, nós temos que pensar o business, nós temos que pensar a evolução desse negócio, de forma a fazer com que o mercado evolua e se torne mais produtivo. E o aumento de produtividade gere mais recursos para o setor e para os seus profissionais. Tá bom? Então aqui tem, né? O cara aterrou, né? Ah, finalmente eu aterrei o chuveiro, né? Como é que ele aterrou o chuveiro? Ele botou um potinho de terra aqui, ó. Né? Aí a NASA agora vem, né? Chama a NASA. Pode chamar. Bom, por que usar o BIM? Quais são os benefícios? Como eu já falei, ó, aumento de produtividade. Se eu evito o retrabalho na minha obra, se eu evito de descobrir na obra coisas que eu deveria já ter resolvido no projeto, eu tenho um planejamento do que ser feito de forma mais assertiva, eu tenho um aumento de produtividade. A base de dados é confiável. No BIM, eu não gero, meus IFCs, como eu falei lá atrás, ele não é só um desenho, ele não é só uma representação geométrica, mas sim um conjunto de dados a ser utilizado para a tomada de decisão. Operação aqui diz respeito à manutenção. Eu tenho a possibilidade de usar as minhas informações para a manutenção do meu edifício, para o aumento da qualidade dessa manutenção. Assertividade e cronograma, aqui ó, 4D. E transparência, 4D e 5D. Eu tenho condições de analisar bem os custos e o planejamento, comparar o planejado, né, versus executado. Deixa eu botar aqui um x que fica melhor de vocês entenderem. Planejado versus executado. Isso aqui, ó, para os tribunais de contas, isso aqui é uma mão na roda, né? TCU da vida, TCU, TCS. Isso aqui é uma mão na roda. Por quê? O fiscal consegue chegar lá na obra e ver, ah, era para estar no terceiro pavimento. Por que está na fundação? Né? Qual é o problema? Onde é que está o problema? Vamos rodar uma simulação aqui no Solibre, vamos rodar uma simulação aqui no Navisworks para ver em que estágio devia estar essa obra, entendeu? Então essa comparação entre planejado e executado, aí, eu quero ver a planilha de custos, mas ela está desatualizada, mas eu vou lá num botão lá no QVisus 5D e eu consigo atualizar com os dados mais recentes, né, das planilhas aí de custos da minha edificação, de insumo da edificação. Então, o BIM, ele me dá meios, me dá ferramentas, tanto para a administração pública quanto para a iniciativa privada, para aumentar os seus custos e a sua produtividade. Seguindo aqui, nem tudo são flores, a gente tem desafios, né? Quais são os principais desafios? Os principais desafios dizem respeito à mentalidade. Isso aqui é o que? É mindset, é mentalidade, né? E assim, eu não estou dizendo que você tem que mudar amanhã o seu processo, a sua maneira de pensar, até porque o meu escritório, ele enfrenta esses desafios também. Né? Nós temos contas a pagar no final do mês, né? Nós temos obrigações tributárias, né? Tudo isso, eu compartilho, né, da dor dos profissionais da área, do setor. Né? Nós temos um país assim, que é complicado, né? um estado muito grande, que tributa muito forte, e um mercado que às vezes não é receptivo nessas novas tecnologias. E assim, às vezes a gente fica pensando, cara, acho que é mais lucrativo eu fazer projetos sem me preocupar muito com compatibilização e tal. Só que isso é insustentável no longo prazo, né? Você não vai entregar o produto de qualidade que o seu cliente merece receber e que o mercado merece receber, para que todo ele avance, né? Então, o primeiro ponto que eu destaquei mesmo foi mentalidade, é foco só em urgência e apagar incêndio, porque isso faz com que crie-se uma resistência. Né? O mercado da construção civil, né, ele tem aquela concepção de Gabriela, né? É assim, meu pai fez assim, eu herdei assim, e vai ser assim sempre. Mas não vai. Né? O que a gente observa é um aumento, é um caminho maior de todos os setores para a tecnologia, para um aumento de produtividade. Né? Então, com crises e o que quer que venha a acontecer ou que tenha acontecido,
o que nós observamos num panorama histórico é que o homem ele caminha para o progresso, né? Ele caminha para a implementação de tecnologias. Então, eu percebo que há, né, há no mercado assim, um interesse muito grande em conhecer mais as tecnologias, mas falta coragem, né? Falta mais coragem para os players do setor investir de fato e não ficar só no blá blá blá, né? Porque você faz uma palestra, você dá uma aula a respeito de BIM, todo mundo sai animado, mas ninguém quer trabalhar para fazer dar certo. Ninguém quer botar o dinheiro ali num projeto em BIM, ninguém quer botar o seu tempo. Então, assim, o mercado ele tá muito interessado nessas tecnologias, mas ele precisa ter mais ímpeto de investir mesmo, né? Mas está indo bem. As coisas, eu acho que essa visão de resistência da construção civil a novas tecnologias tem mudado muito nos últimos tempos, né? Então, né, o que que eu atribuo a isso? Eu atribuo uma ausência de visão estratégica. Né? Porque se você só pensa em urgência, só pensa em apagar incêndio, você está faltando uma visão estratégica, né? Você não está investindo naquilo que pode diferenciar você no seu setor. Informações deficientes. Né? Se o ponto central do BIM é uma gestão adequada de informação e você não tem uma informação adequada no seu negócio, você vai ter um fluxo ineficiente de informação. A ausência de uma gestão de projetos e processos, né? A gestão de projetos aqui, eu gosto de botar a imagem do gestor BIM, que é um profissional muito importante no setor, que precisa organizar, né, esse gestor BIM, né, pessoal, agora sim, eu preciso de muita atenção de vocês, né? Existem dois grandes profissionais dentro desse mercado que ainda não são muito conhecidos, né? O gestor BIM e o coordenador. Esse gestor BIM ele vai estar na dimensão estratégica e o coordenador na dimensão tática. Né? O gestor ele vai promover a implementação do BIM no teu negócio de forma a fazer com que todos os benefícios do BIM sejam atingidos, né? Pelo menos os principais deles. E o coordenador BIM ele vai fazer com que os participantes disso ele vai equilibrar os pratos para que isso seja possível. Esses dois profissionais, eles, né, na maioria dos mercados, né, na maioria das regiões, ele ainda não entrou com muita força, mas eu entendo que esse é o profissional do futuro da construção civil. São esses caras que vão transformar a construção civil, porque eles organizam a informação na construção civil. Eles organizam a informação produzida pelos modelos, pelo fluxo de negócios. Ele estuda esses dados e organiza ele de forma a que as construtoras, os arquitetos, os projetistas tomem as melhores decisões. Então, no momento em que esses dois profissionais atuarem com efetividade no mercado da construção civil, nós entramos na nova construção civil. E aí, ninguém mais segura. Né? Esse é o ponto central. Aí é questão de equipe, né? Porque aí isso é um tema mais complexo, aí envolve liderança, né? Então, uma vez que a gente não tem, que a gente tem trabalhos assim muito atrasados, que a gente não tem uma valorização adequada, nós prejudicamos aí a nossa implementação de novas tecnologias. Aquilo que eu falei, né? Não, vamos fazer em CAD mesmo, né? Já que a gente está lotado, porque no BIM não vai dar certo, né? A gente não vai ter tempo para implementar uma tecnologia que resolveria esses problemas aqui de pranchetas e tal. Como implementar? Bom, primeiro é entender em que ponto está a sua empresa. Como está estruturado o seu negócio, a hierarquia da sua empresa. Existem gestores de projetos, existem rotinas nos seus projetos. Aqui, pessoal, não tem como fugir. É necessário você primeiro fazer uma anamnese e ver quais são os seus problemas, elencar, fazer uma lista desses problemas para você ir vendo o que, é que você pode ir resolvendo. Porque não tem como mudar do dia para a noite. É necessário um processo, é necessário uma gestão dessa mudança. Entendeu? Então, olhe para o seu negócio, veja o que você já pode implementar de BIM e implemente aos poucos. Né? Não precisa fazer não faça uma mudança abrupta. Né? O BIM ele demanda um processo de aprendizado, ele demanda prática, né? Ele demanda treinamento dos colaboradores. Então, e esse processo é muito bom, porque você vai vendo os pontos em que você é forte, o ponto que você é fraco, você analisa as suas oportunidades, você consegue fugir de ameaças do mercado, analisar, você tem uma visão estratégica mais
mais bem preparada quando você faz essa análise, essa anamnese do seu negócio. Né? Continuando aqui nesse processo de implementação, o nível de conhecimento do seu corpo técnico. É importante que as pessoas façam treinamentos. Né? BIM é um conceito, não é tão novo, né? O BIM não é um conceito novo, mas ele demanda de treinamento. Não adianta achar que domina BIM porque fez um curso de um final de semana de Revit. Né? Você vai ter condição de adquirir software. Um ponto central aqui que eu gosto de frisar é que não é necessário que você saia investindo em milhares de softwares para você fazer BIM. O importante é você entender que você precisa organizar a informação da forma correta, na ordem certa e entregar ela no momento adequado. Entender como se organiza essa informação, em que fase está cada informação, é a função do coordenador BIM. Então, caso você se interesse, entre em contato aqui comigo, bota um comentário aqui no YouTube, que eu preparo cursos apresentando, mini cursos aqui, apresentando o trabalho de coordenação. Porque é na coordenação que você vai usar todos esses modelos e fazer com que a sua edificação, a sua obra tenha os resultados necessários. Entendeu? É a partir daí que você vai obter os resultados prometidos pelo BIM. Então nós temos aqui, ó, o reconhecimento do valor do teu processo, que é mais o que diz respeito aos benefícios, né? Para que seja implementado o BIM. É importante que se reconheça o valor, é importante que se entenda o BIM como algo necessário. É importante viabilizar a infraestrutura e capacitação. Vamos pagar curso para os colaboradores, vamos aprender, vamos comprar livro, vamos entender como funciona isso, né? Implementar a estratégia, né? Precisa implementar uma estratégia de gestão de mudanças. Então, assim a gente vai conseguir paulatinamente integrar uma metodologia de coordenação BIM no nosso negócio, de forma a obter os ganhos de lucratividade, redução de custos, assertividade, cronograma que o BIM nos promete. Bom, essa é a segunda parte, a parte que eu finalizo a introdução, né, dos fundamentos do BIM. Eu acredito que a gente atingiu o objetivo de compreender os fundamentos, né, do BIM, as suas dimensões, quais são os níveis de maturidade, os níveis de desenvolvimento que eu preciso entender que eu vou precisar ou não no meu negócio, como fazer essa implementação de mudança, né, quais são os benefícios que o BIM traz para o meu negócio. Acredito que nós atingimos esse objetivo. Dê uma curtida se esse vídeo te ajudou. Escreva aqui no comentário as suas dúvidas. E, caso você tenha interesse em compreender mais sobre o BIM, acesse o nosso site e acompanhe o nosso dia a dia lá no nosso Instagram. Eu vou ficando por aqui hoje, pessoal, e é isso aí.